Média, né? Que era a queda de Constantinopla. E ponto, né? Mas isso fala muito pouco do que estava acontecendo no mundo naquela época, né? Mas, enfim, eu tentei fazer aqui uma linha do tempo, a gente vai discutir esta linha do tempo aqui, um pouquinho, para a gente tentar entender como era o ambiente onde nasceu a civilização islâmica, primeiro através de uma religião e depois com todas as características que a gente comentou no encontro passado, ciências, filosofia, arte, arquitetura, enfim, uma série de coisas. A gente começa aqui no Reino de Israel no ano 1000 antes de Cristo, ou antes da Era Comum. Teve ali, então esse é o reino é importante porque o Islã ele vai se basear bastante na história judaica, né? É por isso que eu estou nessa região onde hoje é Israel e não estou, por exemplo, no interior da Arábia, hoje da Arábia Saudita, né? Eu estou começando aqui com uma região de Canaã que virou o reino de Israel, do rei Davi, Salomão, Saul, Davi e Salomão, e depois os filhos de Salomão eles acabam tendo um conflito do Jeroboão com o Rehoboam, e aí tem um split, tem uma quebra dos dois reinos no ano 930, e aí vira então o reino de Israel e o reino de Judá. O reino que é o reino de Israel, que se quebrou, o reino de Israel, o reino de Judá. E Jerusalém ficou aqui no reino de Judá. Os assírios, vindo aqui da região onde hoje é Síria, ou até Iraque, Síria, eles conquistam o reino de Israel no ano de 750, mas não conquistam o reino de Judá. O Judá continua sendo um reino independente, com seus reis, e toda essa história, eu até coloquei aqui, toda essa história aqui está no chamado Velho Testamento, né? A Aliança, os livros que os judeus acreditam terem sido escritos, primeiro a Torá, os 5 primeiros livros, teriam sido escritos por Moisés, ninguém menos de Moisés. Moisés recebeu a Torá, a lei, né? Deus no Monte Sinai e tudo mais, isso aqui antes do estabelecimento do Reino de Israel, e estava tudo, vamos dizer, guardado ali em Jerusalém. E quando os babilônios, ainda antes de Cristo, conquistaram os assírios e conquistaram o reino de Judá e destruíram o templo. Primeira destruição, a destruição do primeiro templo dos judeus. Por que o templo estava construído ali? Só um parênteses, né? Ali tem uma pedra, e essa pedra, os judeus acreditavam que é a pedra onde o Abraão levou o Isaac ao sacrifício de Isaac. Então, um dia, Deus queria testar a fidelidade de Abraão, do patriarca Abraão, pediu para que ele sacrificasse o seu filho. E o Abraão estava pronto para sacrificar o filho quando o anjo Gabriel desceu e segurou a mão de Abraão e falou: não precisa matar o seu filho, está aqui um cordeiro, você vai sacrificar o cordeiro, e aí a gente já está feliz que você realmente demonstrou que você é uma pessoa temente a Deus, crente. É sobre essa pedra que é erguido o templo. E os babilônios vão lá e destroem o primeiro templo, o templo de Salomão. Depois, o Ciro, do Império Persa, dos Aquemênidas, conquista os babilônios, né? E de brinde, né, leva toda aquela região. Os judeus que tinham sido exilados, o famoso exílio da Babilônia, eles agora podem retornar
a Jerusalém. Alguns retornam, alguns ficam onde hoje é o Irã, na Ásia Central, e os que voltam, eles começam a reconstruir o templo. Muito bem. Aí é o templo agora dos gregos, dos macedônios. Alexandre da Macedônia conquista, ganha, vence os persas, e aí ele vai até a Índia, conquista tudo que vê pela frente. Ele morre muito jovem e deixa o reino para os seus dois generais, que acabam dividindo aquilo ali, o Ptolomeu e o Seleuco. O Ptolomeu ficou com a região onde hoje é o Egito, e até o começo, a parte que ainda não existe Palestina, tá? Então a parte de Canaã, de Israel, e o Seleuco então ficou ali no Egito. Nessa época, inclusive, o Ptolomeu, que era um dos, acho que é o Ptolomeu II, ele uma das lideranças, né, ali da região do Império Ptolomaico. Ele é uma pessoa muito interessada na história judaica, e ele traduz a história do Velho Testamento para o grego, no que ficou conhecido como a Septuaginta, a primeira tradução do Velho Testamento, do hebraico/aramaico para o grego. Depois, a gente tem aqueles quadros maravilhosos do Caravaggio, lá do São Jerônimo, fazendo a tradução do grego para o latim, que ficou conhecido como a Vulgata. Enfim, mas isso tem mais adiante, né? Mas nesse instante, essa história é muito legal, só um parênteses, porque existia realmente um mistério, né? Os judeus, eles tinham o Deus dos judeus, que escolheu o povo judeu e tudo mais. Tinha a lei, a Torá, os 5 primeiros livros, e o Ptolomeu estava muito interessado nisso. Então, ele conseguiu pegar, vamos dizer, 70 sábios que conheciam o hebraico e o aramaico para traduzir para o grego, e ali houve um milagre. Pelo menos essa é a tradição da Septuaginta. Houve um milagre porque ele colocou todos os sábios isolados traduzindo, e por um milagre todas as traduções ficaram idênticas. E aí compreendeu-se então que Deus deu o seal, né, o carimbo de legitimidade para aquela tradução. Tá? Muito bem. Nesse período também, aqui os seleucidas, eles acabam conquistando Jerusalém, e muito bem, teve um momento ali que eles começam a colocar deuses gregos no templo de Jerusalém e tal. Aí um grupo revoltou-se contra os gregos, e aí vem inclusive a história dos Macabeus. O período macabeu durou cerca de 100 anos, praticamente um estado independente ali na região de Jerusalém. E essa, por acaso, é a festa que a gente está celebrando hoje, a primeira noite das 8 noites da festa de Hanukkah, a festa das luzes judaicas, que celebra esse período, inclusive, que é um período de independência, que começou com a consagração do templo, a limpeza do templo, né? Das estátuas. Né? Aí veio Roma e a história de Jesus Cristo. Roma conquistou a região. A região da Judéia, ela ficou como um estado, não sei exatamente qual o status desse estado, mas era uma região não autônoma, mas tinha uma certa autonomia, com o Herodes, e teve um período. O Herodes
ele se casou com a última princesa macabeia, né? E depois teve vários descendentes e tal. E aí tem a história de Jesus, a história de Jesus em Belém, morava em Nazaré. Ele tem muita coisa interessante aí para se investigar, para ler sobre o João Batista, que teria sido o filho de um sacerdote do templo, e que, portanto, aí eles viam o templo como uma coisa muito apenas para pessoas ricas e tal, e o João Batista decidiu, então, que a mikve, que era o lugar onde você purificava as pessoas, não precisava ser no templo, ele foi lá no Rio Jordão e passou a fazer a cerimônia de purificação das pessoas através da água no Rio Jordão, e um dia o Jesus Cristo apareceu lá, e aí teria sido, então, o encontro do João Batista batizando Jesus, né? Depois, Jesus acabou na cruz, teve, em seguida, no ano 70, já depois de Cristo, a destruição do segundo templo, que é o templo de Herodes. Ele foi sendo construído aos poucos, chegou no período herodiano, depois foi destruído, e os judeus foram ali. Roma deu um basta nos judeus rebeldes e falou: olha, aqui acabou, os judeus agora não podem pisar mais em Jerusalém, eu vou mudar o nome de Jerusalém. Jerusalém passa a se chamar Hélia Capitolina, a Judéia passa a se chamar Palestina, que é um povo que está aqui do lado, que são os filisteus. Então, aqui é a terra dos filisteus, é a Palestina. Então, pela primeira vez, o nome Palestina aparece. E o Império Romano é um império bastante duradouro. Temos ali várias coisas acontecendo. Essa é a dificuldade de fazer a linha do tempo, porque eu coloquei aqui, por exemplo, o Império Bizantino, que foi depois, né, o Império Romano, ele acabou cindindo em Império do Oriente, Império do Ocidente, mas cada região foi sendo tem a sua história, né? Isso aqui é uma coisa muito genérica. Esse mapa é bastante genérico, para deixar claro que não é um resumão mesmo dos acontecimentos, né? Só também alguns comentários interessantes aqui entre Roma e o Império Bizantino. Bom, em algum momento, com o imperador Constantino, Roma adotou o cristianismo como a sua religião oficial. Não era, os romanos eram pagãos, eles tinham os seus deuses herdados do helenismo. Eles só mudaram os nomes, né? Zeus é Júpiter e assim vai, né? E muito bem, o Constantino, ele para quem conhece Jerusalém e conhece a Igreja do Santo Sepulcro, para quem teve o privilégio de visitar a Igreja do Santo Sepulcro, tem lá como que chama? Uma caverna, uma espécie de capela da Santa Helena. A Santa Helena é a mãe de Constantino, e ela sonhou com o símbolo da cruz, e o Constantino e falou que o Constantino ganharia batalhas com esse símbolo e tal. E ela teria ido até Jerusalém e encontrado a cruz onde Jesus teria sido crucificado. E então Constantino se converteu ao cristianismo. Foi o primeiro imperador, já no ano 300 e qualquer coisa, a se converter ao cristianismo. E aqui eu coloquei algumas datas interessantes para a cristandade, que são datas onde houve os famosos concílios, os encontros. O cristianismo, ele, como qualquer religião, né, ele já nasceu dividido entre várias lideranças ou várias teologias, vários modelos do que seria o cristianismo. Então, e uma das coisas
mais importantes, um dos primeiros aspectos que causou uma das cisões, era sobre a natureza de Jesus. Teria sido Jesus, e aqui eu não sou especialista em religião, tá? Mas, bem resumidamente, teria sido Jesus, enquanto homem, ele teria sido Deus também? Qual que era a natureza dele? Ele tinha uma natureza divina e humana, ou ele fazia, uma hora ele era divino, outra hora ele era humano? E essa discussão toda acabou fazendo com que surgisse no Oriente uma igreja dos chamados nestorianos, que seriam um grupo que anterior à famosa cisão dos ortodoxos e dos católicos. E isso aconteceu em Éfeso, em 431. Então, aqui são alguns desses encontros. Quando a gente fala da cisão do Império Romano entre Oriente e Ocidente, e lá no final, quando eu aprendi na escola, que em 1453, o Mehmet Al-Fatih, o conquistador turco, foi lá e acabou com o Império Romano do Oriente. Naquela época, o Império Romano já tinha acabado, o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente se resumia a praticamente uma cidadezinha, que é Constantinopla, que já estava totalmente destruída. Porque em 1200 e alguma coisa, que eu não me recordo, os cruzados tinham chegado ali e invadido e destruído tudo. Então, a cidade já não era a Constantinopla do ano 1000, por exemplo. Era uma cidade já totalmente destruída, e o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, ele já não era tudo aquilo, ele já não era um império que abrangia as terras do chamado Levante, a Síria, o Líbano, ou toda a região da Anatólia, na Turquia, não, nada disso. Ele já estava circunscrito ali, um pedacinho da Grécia, um pedacinho ali da cidade de Constantinopla, essencialmente isso, cercado por turcos de tudo que é lado. E aí, até que o golpe de misericórdia, vamos chamar assim, de 1453, foi feito pelo Mehmet o Turco, Mehmet o Conquistador. Mas muito antes dos turcos conquistarem Constantinopla, os árabes tentaram conquistar Constantinopla no ano 600 e qualquer coisa, quando Omar, o segundo califa dos Rashidun, a gente vai entrar nesse detalhe, mas Omar é um líder dos muçulmanos, conquistou Jerusalém, conquistou toda a Palestina, e chegou às portas de Constantinopla, mas ele não conquistou. Então, isso ficou no imaginário do mundo árabe. Precisamos conquistar Constantinopla. No fundo, todo mundo queria ser Roma. Essa que é a coisa mais curiosa dessa região. Todo mundo queria ser Roma. Então, o Império Romano do Oriente, a Bizâncio, Constantinopla, era a nova Roma. E isso não acabou até hoje. Quando Constantinopla caiu nas mãos dos turcos, os russos em Moscou falaram: não, então nós somos a terceira Roma. E os turcos, eles, antes mesmo de serem conquistados, de conquistarem Constantinopla, os turcos de uma outra dinastia chamada Seljúcidas, a gente vai falar um pouquinho deles, eles eram conhecidos como os Seljúcidas de Rum, de Roma. Eles eram Roma. E se vocês talvez ouviram falar num sufi famoso chamado Rumi. O Rumi vem de Roma. Ele era o Al-Rumi, de Roma. Embora ele tenha nascido em Cônia, enfim, no que hoje é a Turquia, né? Então, todo mundo quis, desde sempre, ser Roma. Muito bem, e aí depois eu coloquei aqui também os mongóis, só para dizer que enfim, eles entraram ali também já no fim do Império Bizantino, ou
era uma grande bagunça na Anatólia, quando você tinha cristãos do Império Bizantino, você tinha os cruzados, dos estados cruzados que foram estabelecidos na Síria, no Líbano, o Reino de Jerusalém, o condado de Edessa, o Reino de Antioquia, enfim, você tinha vários pequenos reinos que não necessariamente falavam a mesma língua aliás, muito pelo contrário, né? Falavam a mesma língua do imperador bizantino. Todos eram cristãos, mas eram inimigos. Os cristãos latinos, os cristãos do Oriente não eram, vamos dizer assim, amigos, né? Então, nessa mistura toda, você tinha turcos também lutando contra os bizantinos, turcos lutando contra os mongóis. Era uma grande bagunça. Tá? A gente vai passear por vários desses detalhes, mas não sei se ficou clara a linha do tempo. Então, bem resumidamente, o Moisés está logo aqui atrás, né, muito aqui atrás, Jesus está aqui e o Maomé está aqui.